Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviram falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quanto o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de Santa Águeda. Águeda era uma moça, ali por volta de 12, 13 anos, mais ou menos. Ela era de família muito rica e sempre foi muito bonita. Mas ainda jovem, consagrou a sua vida a Cristo, sempre ajudando os mais pobres e procurando uma vida de constante oração. É importante notar isso. Nesse mundo que nós estamos, aonde a depravação está em alta, o sexo está em alta, nós nos deparamos com uma moça que já na sua tenra idade, ela amou tanto a nosso Senhor Jesus Cristo, que ela se consagrou a Ele. Ela sentia em seu coração o forte desejo de uma consagração total e cada vez mais profunda para dedicar a sua vida à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de anunciar a boa nova de Cristo a todos e ajudar os mais necessitados. Este era o grande desejo de seu coração. Nisto estava a sua felicidade. Porém, Quinciano, que era um nobre rico, poderoso e cônsul da Itália, apaixonou-se por Águeda. Ficou encantada pela beleza e nobreza da jovem e queria de todas as formas casar-se com ela. Águeda, porém, já havia entregue seu coração para Deus e recusava-se terminantemente a se casar. O coração dela era de Jesus. Ela queria viver somente para Jesus. No coração dela não cabia um coração dividido, não cabia mais uma outra pessoa a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Águeda, porém, ela já tinha esse desejo. Na sociedade em que ela viveu, isso era estranho, pois as mulheres eram obrigadas a aceitarem pedidos de casamento como este. Por isso, não se conformando com a recusa, Quinciano buscou ajuda até com uma feiticeira para ver se conseguia mudar o coração de Águeda. Nada disso, porém, deu resultado. Foi quando o cônsul descobriu que Águeda era cristã e havia feito uma consagração a Jesus Cristo. Revoltado com esta situação, o cônsul enlouqueceu e mandou prender Santa Águeda na Sicília, sob acusação de prática de bruxaria e participação de seitas proibidas. O imperador, na época, era Trajano, um grande perseguidor dos cristãos
que deu retaguarda a Quinciano. Este, em seguida, impôs a Santa Águeda grandes torturas. Submeteu a vários interrogatórios, cheios de muito sofrimento. Ele exigia que ela renegasse sua fé, mas ela não cedia. Então, ela foi colocada em um calabouço, mas dizia sempre que sua salvação era Jesus Cristo. Não renegando sua fé e não aceitando se casar com o cônsul, Águeda foi submetida a torturas com ferro e fogo. Olha bem, meus irmãos, ela foi esticada na roda, açoitada, marcada com ferros e brasas. Furioso, Quinciano mandou arrancar os seios de Santa Águeda. Depois jogaram-na no calabouço sem curativos. Lá, porém, ela teve uma visão de São Pedro com um anjo que a curou com olhos. Quinciano ficou furioso ao ver que ela estava curada. Então, mandou amarrá-la e que fosse arrastada sobre carvão em brasa e vidro. Santa Águeda rezava dizendo: Meu Senhor Jesus Cristo, vós sois o meu coração e a minha mente. Leve-me e faça-me sua. Santa Águeda pedir a sua morte a Deus para aliviar seus sofrimentos. No meio das torturas de Santa Águeda, houve um grande tremor de terra por causa do vulcão Etna. Assim, Santa Águeda morreu de joelhos, em oração, soterrada pelo terremoto. Era o dia 5 de fevereiro do ano 251, ou seja, no século III. Vocês entenderam, meu irmão? Meus irmãos? Uma moça que se apaixonou por nosso Senhor Jesus Cristo e que quis viver somente para Ele. Ela se consagra a nosso Senhor e aí ela consagra o quê? A virgindade dela. Ela não queria que outro homem a tocasse. Se dedicou e quis se dedicar inteiramente ao Senhor. Mas vocês veem que o demônio o que é que faz, né? Vendo a consagração da menina, ele manda Quinciano para tentar destruí-la. Mas ela era convicta do amor que ela tinha a nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não se entregou ao mundo. Ela não se entregou àquele homem, porque a vida dela estava toda voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, meus irmãos, é a igreja de nosso Senhor. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde as pessoas procuram, nós vimos no evangelho de hoje, as pessoas procurando Jesus para serem curadas, para serem libertas de todo o mal. Aonde Jesus ia, eles estavam atrás. E nós encontramos essa moça que ela se apaixona por nosso Senhor Jesus Cristo, querendo viver a pureza na mente, a pureza no coração. É interessante que nas bem-aventuranças lá vai dizer o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha só, quem é que verá a Deus? Os puros de coração. Os que não mancharam o seu coração com o pecado da impureza, esses verão a Deus. Às vezes, os tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Tempos difíceis no mundo e tempos difíceis dentro da igreja.
Satanás, ele quer uma igreja mundana. Ele quer os cristãos vivendo na mundanidade. E aí nós começamos a perceber que dentro da igreja existem dois grupos. O grupo daqueles que querem viver a pureza de coração como Santa Águeda e aqueles que acham que é possível viver na igreja e servir a Deus com o coração impuro. Difícil hoje nós percebermos que a virgindade ela se tornou um problema. Se uma moça se declara, ou um moço, né? Um rapaz, uma moça se declaram virgens, são caçoados. As pessoas fazem gozação. E são pessoas da igreja que vão dizer: você precisa aproveitar sua vida. Como é que você vai aproveitar sua vida assim? Com essa história, esse puritanismo, essas coisas do passado, isso aí já passou. Já passou? Nossa Senhora é pura e santa. Olhemos para Nossa Senhora. Jesus foi puro e santo. Jesus é puro e é Deus. Nossa Senhora é pura e santa. E como é que hoje se fala dentro da própria igreja que esse tipo de situação, sexo desregrado, adultério, pares homossexuais, vivendo uma vida toda errada, é permitido porque Deus é amor e Deus é misericórdia? Essa é a igreja mundana. Essa é a igreja mundana. Essa não é a igreja de Cristo. Dá para perceber que hoje, dentro da igreja católica, existe duas igrejas. Uma igreja do tudo que é permitido e a outra igreja onde as pessoas lutam para viver a santidade. Imagine um rapaz e uma moça que querem viver a modéstia. De repente a menina quer usar uma saia mais composta, um vestido composto. O rapaz querendo vestir uma calça, uma camisa composta. São chamados de velhos, são chamados de pessoas do passado, que não é bem assim. E é interessante que aquelas pessoas que vivem o contrário, por exemplo, a moça que veste uma saia bem curtinha, uma blusa bem curtinha, o rapaz uma calça apertadíssima, apertadíssima, eles não são criticados, são até apoiados, e apoiados até pela própria hierarquia da igreja. Aí a moça que quer vestir uma roupa mais composta, e o rapaz também, aí é criticado pela hierarquia da igreja. Por isso que eu estou dizendo que existem duas igrejas dentro de uma só. A igreja daqueles que querem buscar a pureza de coração, a santidade, e aqueles que querem viver uma vida relaxada. Mas Santa Águeda, ela aparece justamente para dizer isso. Sejamos puros de coração. Lutemos e nos consagremos a Deus. Nada de depravação, nada de impureza. Vida santa, santa como a Virgem Maria. Vida de pureza de coração. É assim. Mas o que é que vai acontecer com essas pessoas que vão desejar viver como Santa Águeda? Serão perseguidas. Serão perseguidas. São Paulo falando para Timóteo, ele já deixou esse conselho dizendo que aqueles que querem viver uma vida piedosa serão
perseguidos. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo perseguida porque você quer viver a virgindade, você quer viver a pureza de coração, você não está permitindo que o seu namorado faça coisas com você que não é permitido, ou a sua namorada que quer fazer coisas com você que não é permitido, você vai ser perseguido. Não desista. Porque nós vivemos tempos difíceis. Imagina, eu fico impressionado quando eu encontro jovens que diz que seus pais permitem que o namorado durma na casa dela e no quarto dela. Imagine uma moça que ainda não assumiu os seus compromissos matrimoniais. Ela recebe o namorado dela como se fosse o esposo dela na casa dela, e ali no quartinho os dois vivem tudo que precisa ser vivido com a permissão do pai e da mãe. Dá para entender? Então, o pai e a mãe estão abençoando, e aqui eu estou ironizando porque isso não é bênção, abençoando e permitindo que a sua filha se entregue ao namorado, para que ela não faça isso lá fora, então faz dentro de casa. Então significa que essa casa é uma casa que é um motel. O pai e a mãe que permite que seu filho ou sua filha viva isso, estão pecando mortalmente. Não estão cumprindo a missão que eles prometeram no dia em que casaram, de educar os seus filhos na lei de Deus e da igreja. A filha está pecando, o filho está pecando, o pai está pecando. Isso é pecado mortal, isso é pecado grave. Não se pode comungar, não. É preciso buscar um sacerdote, se confessar e viver uma vida santa e mudar esse tipo de comportamento. Mas o lamentável, eu repito mais uma vez, que nessa igreja que eu estou dizendo, que a gente percebe que existe duas igrejas, existe aqueles sacerdotes que dizem não tem problema, o importante é que eles sejam felizes. Não tem problema, o importante é que eles sejam felizes. Então a felicidade está na depravação? A felicidade está no não cumprimento da vontade de Deus? Aonde Jesus fala que os puros verão a Deus? Se Jesus está dizendo que os puros verão a Deus, o que está por trás dessa palavra é que os impuros não verão a Deus. Imagine aquele jovem ou aquela jovem, até mesmo um adulto, que vive uma vida dessa e depois morre. Ah, não vem agora me dizer que um homem, uma mulher que vive numa depravação, um rapaz, uma moça que vive numa depravação dessa forma, depois da morte, eles serão acolhidos no céu por Deus. Ainda mais que está agora essa história de que o inferno está vazio. Se o inferno está vazio, então qualquer pessoa está indo para o céu agora. Então de que adianta lutar tanto? É ida para o inferno, meus irmãos. O sexto mandamento está bem claro. Não pecar contra a castidade. Isso é um pecado contra a castidade. Isso é um pecado contra a pureza. Isso é uma depravação. E como é que se pode aceitar que um católico que serve a Deus, que reza o terço e vive numa situação dessa, não luta? E aí entra todos os tipos de pecado, né? Todos os tipos de pecado vão surgindo a partir disso. É pornografia, é o sexo sozinho, é o sexo com o outro. E Deus permite uma coisa dessa?
Deus não permite. E Santa Águeda mostrou que se for preciso derramar o sangue para viver a pureza, é preciso derramar. Nos tempos de hoje, os jovens, os adultos, os católicos precisarão, se for preciso, derramar o sangue para viver a pureza de coração, vão ter que derramar. Vivamos a pureza de coração. É necessário, meus irmãos. Façamos como Santa Águeda, que já desde pequena se consagrou inteiramente a Deus. Aqui eu não estou dizendo que é uma consagração, que significa que você vai ser religioso ou religiosa. Não é isso. Mas é uma consagração no sentido, eu quero viver a pureza. Eu preciso viver a pureza. Que coisa linda quando uma moça, ela casa virgem. Quando um rapaz casa virgem. Que coisa belíssima. Ir para o altar, para o casamento, virgem e virgem. Um e outro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas hoje a coisa é tão exaltada, a sexualidade, a depravação que está nos vídeos, está nos filmes, está nas leituras, está nos outdoors, está em tudo, está em todo lugar. Que hoje não se consegue viver, mas é preciso, se consegue sim, me desculpe eu dizer que não se consegue viver, é possível viver, porque tem jovens que estão lutando e estão vivendo e contando com a graça de Deus e com Nossa Senhora. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus.